Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ele sabe fazer cena. Bolsonaro deixa o hospital com colete à prova de balas e vai para a prisão domiciliar. Reta final. CPMI do INSS pede indiciamento de 216 pessoas e prisão preventiva de Lulinha. Na mira de Xandão, Moraes pede à PGR investigação sobre Sérgio Moro no inquérito das milícias digitais. Confusão no Rio de Janeiro. Justiça anula a votação que elegeu Douglas Ruas como novo presidente da Alerj. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta sexta-feira. Chegou, gente, 27 de março de 2026. Ao meu lado, Chico Sá. E nessa sexta-feira, Fábio Chape está também na nossa mesa redonda. Boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fábio, audiência. As semanas estão cada vez mais demoradas, né? É tanta notícia que parece que faz 2 anos. A gente está emendando uma semana na outra desde 2025. É um apocalipse duradouro, né? É, mas vamos segurar a onda, vamos embora. Vamos segurando. Vamos vencer essa parada toda. É isso aí, Fábio. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gabi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Chico. E vamos nessa. Olha, temos muito a conversar nessa sexta-feira, viu, gente? Ela demorou, chegou com muita notícia. Já no final de semana também teremos mais novidades sobre o caso da CPMI e do INSS. E hoje a gente já traz atualizações sobre isso. Mas antes, notícia dessa sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar. Então, foi de manhã que isso aconteceu. Ele já está em casa, em Brasília, está cumprindo prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias com o uso de tornozeleira eletrônica. Que essa permaneça intacta, né? Ficou bom na hora, né? Foi muito rápido. Cara, por isso que eu desconfio que seja uma grande farsa, um grande teatro. O cara estava morrendo, aquela coisa toda já. Hoje... A cena dele chegando em casa, com direito a drones, imagens espalhadas o Brasil inteiro, ali brincando com o cachorro, gente, me sinto um palhaço vendo isso. E eles devem ter proibiram o uso de celular, mas devem ter proibido também o uso de máquina de solda dessa vez, né? Para evitar algumas tentativas ali de pois poder fugir. Que a indicação foi essa. É sempre um risco. Fala, né? A gente espera que mas olha, se não tem uma junta médica independente, acho que o Xandão estava ali no alvo e resolveu dar uma aliviada para escapar um pouco do ataque do bolsonarismo. Aí vamos acerta para cá, acerta para lá, manda o cara para casa. Mas é um senhor em plenas condições de cumprir qualquer prisão. Com uma ala hospitalar prisional preparada para atender o Bolsonaro, eles estavam à disposição 24 horas por ali. Então, ao meu ver, o Bolsonaro ele foi colocado numa domiciliar porque nesse momento a gente vê um Xandão em posição de mais fraqueza do que anteriormente. Exatamente. Está no alvo ali, sob ataques. Vou assinar isso, manda ele para casa e vamos ver se daqui a 90 dias... dependendo do comportamento. Eu creio que não volta mais para o sistema prisional, acho que adeus golpe de Estado, na verdade é uma anistia envergonhada dentro de um certo acordo de Brasília. Bem, e numa situação em que ele ia operar o ombro e vai operar tudo que puder agora, né? Sim. Então, era esse contexto assim, que eu acho importante de trazer, né? Porque foi uma flexibilização autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, por conta do estado de saúde. Tem essa questão do ombro também. O Bolsonaro vai fazer uma nova cirurgia lá na frente, no mês de abril. Então, interessante já olhar para isso,
casando com esse prazo inicial que ele vai ficar em casa, né? Segundo a decisão. Claro, aí veio outra cirurgia. De 90 dias. Mais emenda, de repente, uma coisa. Mais uma né, licença, mais uma licença e pronto. E assim, a família Bolsonaro vai partir dessa vida para outra, isso valendo para todos os membros, sem nunca ter sido punido em nada, que é uma marca deles. O Jair está há 40 anos na política, ele se safa de tudo, se safou mais uma vez. Pois é. E aí, ele estava internado, né, Chico, desde o dia 13 de março, foi diagnosticado, porque a gente falou aqui, quadro de saúde, o que dizem os relatórios médicos do Bolsonaro. Ele foi diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana. Ele deixou o hospital, agora que recebeu alta, num carro descaracterizado, num esquema, vocês estão vendo aí a imagem na tela de vocês, um esquema de segurança altamente reforçado, né? E o interessante dessa história, assim, todo mundo chamou a atenção de todo mundo, que ele estava usando um colete à prova de balas quando ele chegou em casa. Para fazer Olha só aí a imagem aumentar o teatro, né? Dizer que é perseguido. Construção dessa imagem, né? Exatamente. Acho que eu ouvi alguém falar disso agora, de a construção do mito em Marte do Bolsonaro, né, Chico? Totalmente. Dessa transição, desde que ele foi preso, o mito virando agora um mártir. Contradiz um pouco a imagem do imbrochável, né? Do atleta que era a prova de qualquer coisa. Agora, quando convém, virou esse senhor frágil e ali vai para casa ali peidar no sofá pro resto da vida. Jair Bolsonaro, Mas é isso. Chico, Jair Bolsonaro e sua família, eles são mestres na arte da simbologia, na arte da teatralidade. Então, o que eles estão fazendo agora é a continuação do que eles fazem há 40 anos na política. Exatamente. E como eu disse, o Bolsonaro vai operar o ombro, depois ele vai operar o umbigo, depois vai operar a canela, a orelha, e assim ele vai estendendo a domiciliar até depois vai acompanhar uma cirurgia do cachorro. Levar o peixe para a natação. A gente já falou várias vezes aqui sobre como a defesa do Bolsonaro já estava construindo isso desde o começo, né? Porque eles apresentaram dezenas de pedidos de prisão domiciliar depois do ferro de solda, né? Que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, a defesa do Bolsonaro já dizendo não, ele não tem condições, é um estado de saúde muito frágil, para depois poder chegar e dizer... Olha, foram dezenas e não sei tantas pedidos de prisão humanitária, o Bolsonaro e você vê que a tá em situação de construção, Gabi, da defesa na justiça e a construção do Carlos Bolsonaro para a opinião pública. Porque o Carlos ficava colocando fotos, imagens do pai lá sem poder fazer isso, todo esmilinguido, todo ferrado lá, para construir essa imagem de fragilidade. Né? Conseguiram. O mito também fica frágil, né? Quando Conseguiram. convém, né, Fábio? Ótima Quando convém. observação. Mas essa prisão, ela também, assim, gera diversas movimentações ali na extrema-direita. Porque, ao mesmo tempo, eles temem, quem está ali trabalhando pela campanha do Flávio Bolsonaro, o filho do Jair, está temendo que isso possa ter consequências para a campanha do Flávio, né? Por quê? Os líderes do centrão, da extrema-direita, estão avaliando que, em casa, o Bolsonaro, lógico, vai ter muito mais condições, muito mais acesso para fazer essa articulação política, e ele pode ampliar também a interferência na campanha do Flávio, né? Querer que seja do jeito dele, porque já tem alguns acordos, algumas formalizações que foram feitas enquanto o Jair Bolsonaro estava fora dessa cúpula principal de negociação, né, Chico? Sim. Então isso também é uma preocupação. É um risco, né? Se deixar ele atuar, corre o risco com aquelas atrapalhadas. Mas isso não pode nem se culpar tanto o Jair Bolsonaro isoladamente, porque o inferno caseiro ali já é gigante, né? Porque o Flávio não se dá bem com a Michelle não queria que o Flávio saísse candidato. Então já é uma briga que precede até o estágio atual do Flávio Bolsonaro. A família que vive esse inferno. Então, a Michelle até agora ela não apoiou ainda para valer a candidatura do Flávio. E você tocou num nome fundamental, Chico, que é Michelle. Ela tem acesso o tempo inteiro ao Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Sim. Os filhos não. Então existe também uma preocupação da ala dos filhos em relação a Michelle, que ela vai ter muito mais poder de influência com o Jair nesse momento da domiciliar.
Exatamente, vai ter mais tempo ali para cozinhar o juízo do homem. Exato, cozinhar o juízo do homem. A Michelle Bolsonaro, depois a gente vai falar sobre isso com mais calma, mas ela até que disse, política zero por enquanto, tá? Não quer fazer política. A Michelle Bolsonaro, a gente finge que acredita, né? Já está fazendo muita política com isso, né? Ela quer manifestar que é uma senhora do lar e etc. E nisso já passa uma imagem ali para o público dela, para o público evangélico. Isso já é fazer muita política. Já é fazer muita política e ela faz já há muito tempo. Ela é esperta. No palanque com o Bolsonaro, quando aparece nas campanhas para trazer o voto feminino para o Bolsonaro também. Ela é muito esperta politicamente. Ela é melhor do que Flávio, do que todo mundo. Ela tem mais um tino ali para a política do que os filhos todos. E a gente não pode esquecer que ela tentou bastante se colocar pelo menos como vice. Se o Tarcísio viesse, desistisse de São Paulo para vir à presidência, existia uma chance bastante grande da Michelle ser a vice. Aliás, essa hipótese foi levantada de novo agora. Novamente. Parece que tinha morrido, né? Você vê que nunca acaba, só acaba quando termina. Tem o boato aí que dia 4 vai ressurgir das cinzas a chapa Tarcísio... Mas seria um risco para o Tarcísio enorme, porque ele faria isso contrariando o Jair e aí necessariamente talvez perdendo parte da base do Jair. Eu acho que ele, E também a por Michelle agora, vai querer arranjar essa briga com o Jair Não Bolsonaro. vai. Tá dentro de casa agora? Se tivesse mal nas pesquisas, até poderia se aventar isso, né? Não é o caso. Está ali dentro da polarização de sempre. Vai ser uma eleição difícil, a gente sabe. Então, acho que não é sem chance, mas essa boataria é gigante. É uma questão que está sendo colocada até o momento, pelo menos o Tarcísio de Freitas está apoiando publicamente o Flávio Bolsonaro, se colocando como candidato à reeleição em São Paulo, como governador do estado. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né, Chico? Dependendo... Ele ainda está aparecendo em pesquisa eleitoral até agora. Sim, não, ele ainda está por aí. Ainda não foi descartado. Mas eu acho que está consolidado, já vai para a campanha dele aqui em São Paulo. A não ser que o Bolsonaro fizesse uma loucura, que ele é meio louco, e se chamasse lá de última hora, segura aí, Flávio, vamos aqui e tal. Não dá. Agora, só numa coisa que um espectador nosso aqui lembra, o Flávio e a Michelle só tem uma coisa em comum, que ambos estão naquele rolo com o Queiroz. Isso. Ela tinha aquela dívida de 69 mil, se não me engano, com o Queiroz, uns cheques ficaram sem pagar, e o Flávio tem a rachadinha, o famoso peculato, né, que é pegar dinheiro de funcionário público e se apropriar dele, que é também com o Queiroz. Então o Queiroz é um homem comum entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Ele era um operador financeiro dos dois. Então, nesse sentido, eles são bem iguais. A família muito unida, nesse caso não tem mais a família ouriçada, né? A grande família, nesse caso deles, aí fica só com a parte do ouriçada. Lembrando também que houve ali uma disputa tremenda entre Michelle e Carlos em relação ao Senado de Santa Catarina, né? Se ia ser a Detone indicada pela Michelle ou se seria o Carlos. No fim, o Espiridião a minha que rodou. Exatamente. Ela no Ceará também teve e ela perdeu, né? Ela tem perdido, não é assim... Às vezes a gente a julga muito poderosa por conta da óbvia proximidade com o Jair, mas ela perde no Ceará também quando ela detonou o Ciro Gomes, não queria que o Ciro Gomes fosse o candidato da família lá, e o Flávio bancou, e o Ciro Gomes vai ser o candidato do Bolsonaro no Ceará. Então a Michelle perde também, ela perde em Santa Catarina e ela perde no Ceará. Olha essa frase, Chico. O Ciro Gomes vai ser o candidato do Bolsonaro no Ceará. Acho importante a gente deixar essa frase bem explícita. Ungido pelo Flávio. A Michelle perde a batalha, ela não queria de jeito nenhum. Ou seja, ela tem perdido. O Flávio, ele tem se demonstrado um articulador com certa sagacidade, né? A gente vê agora o que está acontecendo no Paraná. Ele, de repente, vai conseguir desbancar o Ratinho Júnior com uma parceria com o Sérgio Moro. Talvez tenha até motivado essa desistência agora do Ratinho Júnior, né? Com medo de perder o feudo ali no Paraná, vendo uma força entre Moro e PL e Flávio, o Serginho... O Serginho. O Ratinho... Vou guardar aqui meu Paraná e não vou para aventura nenhuma, né? Exatamente. Ficou prevenido. É uma possibilidade também, com um empurrãozinho ali, né, da mídia, como você chama, Chico, hereditária,
que está limpando a barra do Flávio Bolsonaro. Só que lá vão ficar rachados, né? Porque acho que no governo do Estado, assim, acho que todo mundo vai votar no... Todo mundo, eu digo, o PL, o Ratinho, o PSD do Paraná vai com o Flávio Bolsonaro, mas a briga local em Curitiba e no Estado vai ser pesada. Acho que vão pro pau mesmo. E uma briga à direita, né? Sem candidatos à esquerda, estamos falando. O famoso inferno na terra, inferno em Curitiba. Isso realmente, olhando regionalmente, vai ser interessante acompanhar. Mas, olhando para essa imagem que o Flávio Bolsonaro está construindo, é isso, né? Tá rolando uma operação também de limpeza dessa imagem, editoriais de jornalões, né? Ele perdeu o sobrenome, agora ele é Flávio, não é mais Flávio Bolsonaro. Que tá mais quase pro bolsonarismo de garfo e faca, né? Um moderado. Uma certa construção do Flavinho Paz e Amor. Isso. É isso que tem acontecido. Ele fez um discurso no final de semana, a camiseta que ele estava utilizando estava escrito Pai de Menina. Esse foi o discurso, esse foi o vestuário que ele utilizou no final de semana. Que, aliás, votou, né, com unanimidade pelo PL pela criminalização da misoginia, como se todo mundo fosse esquecer o passado do Flávio, que foi contra a proteção das mulheres, né, Chico? Não, a gente sabe o que a família pensa, né? Aí deve ser esse pai de menina até para rebater um pouco o passado do pai, que dizia que fraquejou quando teve uma menina. Exatamente, Ico. Esse é o termo que eles utilizavam. Ele disse que tomou vacina, que o pai não tomou. Ele disse que não participou do genocídio do pai em relação à Covid. Ele está tentando distanciar um pouco do Bolsonaro mais tosco de 2022. É isso, talvez uma tentativa de golpe aí ilustrada de certa moderação perante as câmeras, mas a gente sabe que nos bastidores eles são uma família golpista e nunca vão deixar de ser. Jamais. Exatamente. Bom, temos muito ainda a discutir sobre essa movimentação da extrema-direita e também do próprio clã Bolsonaro, né? E como é que isso... Agora, pode ser que tenham algumas mudanças. Antes o Jair Bolsonaro estava fazendo essa cúpula quase que da extrema-direita dentro da Papudinha, alguns não podiam visitar. A gente vai ver agora como é que vai ser dentro de casa, né? Porque também vai precisar de autorização. Outro dia a gente conversava, enfim, falamos com diversos advogados, né, especialistas no direito para tentar entender como é que vai ser. Vai ter que ter autorização. De qualquer forma, é claro que o Jair Bolsonaro deve tentar utilizar isso, ainda vai ditar, né, e dar as cartas. O próprio Valdemar Costa Neto, falando publicamente sobre isso, já deixou muita coisa nas costas do Bolsonaro. Isso é decisão do Jair Bolsonaro. Agora, dia 4, assim, tem um prazo também. Ele não vai poder apitar muito, nem fazer muita confusão, porque dia 4 acaba o primeiro jogo, assim, que é quem tiver que fazer aliança, sair de partido, tudo acertado até o dia 4. Não é? A interferência dele é nesses poucos dias que restam. Depois da definição das chapas, só se houver traição mais adiante e tal, mas fica fechado. Os times vão fechados para o jogo de outubro. Ele pode influenciar muito na escolha do vice, né? Esse é o ponto principal. Sim. E aí acho que é toda a corja ali, né? Valdemar, todo mundo junto e tal. E óbvio, os palpites deles vão valer, da Michelle, da família inteira, né? É isso, gente. Eu quero trazer um outro assunto importante aqui, que é a CPMI do INSS, que está chegando ao fim depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do Partido Liberal, apresentou o parecer com os pedidos de indiciamentos de 216 pessoas. O relatório ainda está sendo lido, precisa ser votado. Você está vendo aí na sua tela agora a apresentação do relatório final, que está sendo lido justamente pelo relator da comissão. Entre os nomes está o do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, né? O filho do presidente Lula. Sim. Tem também o empresário, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Agora está aparecendo aqui na tela o Lulinha, o Vorcaro também. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, apontado como um dos operadores desse esquema. E o relatório inclui também parlamentares, ex-dirigentes de órgãos públicos, empresários, servidores e pessoas que são apontadas como intermediários dessas fraudes.
Trazendo informação completa aqui, também foram indiciados 2 ex-integrantes do governo Bolsonaro, que é o Mohamed Oliveira Andrade, ex-ministro do Trabalho e Previdência, e Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS. Do governo Lula, o Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência do governo Lula, também entre os indiciados. O relator da CPMI defendeu que a Advocacia do Senado peça à Justiça a prisão preventiva do Lulinha, em razão do que ele chamou de indícios concretos da possibilidade de fuga do filho do presidente para escapar de possíveis punições. A defesa do Lulinha está negando as acusações e diz que a proposta de indiciamento só revela o caráter eleitoral da atuação do relator Alfredo Gaspar. Era a grande obsessão, né? Era colar alguma coisa no Lulinha. Fosse o que fosse, indiciar, pegar algum documento, a obsessão, o grande desejo era... A CPI foi feita praticamente para isso. Aí quebraram lá o sigilo, não tinha nada. Movimentação financeira ali de um empresário de mediano para pequeno. Não encontraram nenhum negócio no governo do filho do presidente. Não encontraram nada, vão continuar forçando a barra, né? Essa documentação vai para a Procuradoria-Geral da República, provavelmente não vai sair do canto, porque a Polícia Federal já está fazendo esse trabalho, e um trabalho sério e para valer. Tanto que o Vorcaro está preso, o Zé Tel está preso, o pessoal, a turma da Lagoinha está ali na mira. Então, não creio que vá acontecer nada, né? Porque você pegar em matéria... Essas CPIs, assim, normalmente, o normal é não dar em nada. A questão é o desgaste político. É para desgastar politicamente. Pegue uma CPI séria, como foi a CPI da Covid-19. O que aquilo deu? Nada. O Bolsonaro conseguiu ter nas costas 700 mil mortes, e aquela CPI, por incrível que pareça, ela não aconteceu nada. E o que é mais revoltante disso tudo, Chico, é que a gente não pode esquecer, não pode perder de horizonte que aposentados foram roubados. E o que eles estão fazendo com esse relatório é um circo. Porque a gente está em ano eleitoral. Exato. Então, ao invés de a gente descobrir de fato o que aconteceu, a gente poder aprofundar e os aposentados serem ressarcidos, de certa maneira, não, o que acontece é, vamos desgastar o Lulinha, porque antes era Friboi, agora é INSS, careca do INSS, sendo que ele já se predispôs a prestar depoimento, e a Polícia Federal não tem por que eu fazer uma prisão preventiva se ele vai depois. E assim, né, gente, as investigações da Polícia Federal, se a gente for pensar, o que a comissão acrescentou ou avançou nas investigações da Polícia Federal? Nada, assim, uma palhaçada de colocar o Lulinha, de tentar... Tentar conectar com o Master, né, essa forçação. Eu acho que o governo também foi muito hábil na questão do pagamento, de ressarcir a quem foi lesado. Uhum. Porque acabou de ressarcir quase acho que todo mundo foi ressarcido. Acabou todo mundo. Então, isso mata um pouco o efeito, né? O efeito de cair em cima de imagem, em cima do Lula. Então, quando você paga todo mundo, agora o que é que resta é a Polícia Federal pegar os culpados, a careca do INSS, se tem alguém do atual governo da Previdência Social, que seja também, mas ficar com palhaçada de Lulinha para cá, Lulinha para lá, isso a gente sabe que não vai dar em nada. Isso até porque o nome é o mesmo do presidente que vai tentar a reeleição, então cola bastante, a gente sabe. Vamos tentar fazer isso aí. E faz corte para a rede social. Isso. Esse senhor aí, o Alfredo Gaspar, ele era um ex-promotor de Maceió, ele consegue se eleger deputado, agora ele é um candidato favorito ao Senado em Maceió. Até passando para trás nomes como Arthur Lira. Vê como serviu para ele de palco. Para ele foi excelente, que é o relator. Então vai eleger algum deputado, algum senador, e fica nisso. Aliás, vamos conversar com o nosso convidado, deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputado, bem-vindo, boa tarde. A gente vai conversar com um deputado que está sendo colocado aqui na tela enquanto eu estou conversando com vocês. Agora sim, temos o deputado conectado com a gente. A gente falava sobre todos esses nomes, né? Mais de 200 nomes que foram apontados aqui, né? Com pedidos de indiciamento. Antes de começar a nossa conversa, deputado, a gente queria ouvir sobre
essas informações com objetivos políticos, ontem houve uma fala muito forte no STF por parte do ministro Gilmar Mendes, falando, por exemplo, das quebras de sigilo que foram aprovadas em Globo pela CPMI do INSS. Então, queria começar por aí. Olá, Gabi, olá, Chico, Fábio, todos aí do ICL, obrigado pelo convite, pela oportunidade, boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, a CPMI, em diversos momentos, o presidente e o relator abusaram do poder ali que eles possuem, né, como figuras em destaque de uma certa maneira. O presidente conduz o trabalho e o relator ali tem um direito de fala maior, de conduzir determinadas questões durante o andamento de qualquer reunião. Em diversos momentos eu alertei desde o início que se a gente não tivesse foco, se a gente não agisse com responsabilidade, com uma cronologia, nós poderíamos comprometer a investigação final. No primeiro dia de deliberação, nós aprovamos um cronograma comum, um consenso, de ouvirmos todos os ex-ministros do INSS, todos os secretários nacionais, porque no início o Ministério era vinculado ao Ministério da Economia de Paulo Guedes e tinha um secretário nacional de Previdência, cujo membro era senador da CPMI, o senador do PL, Rogério Marinho. Todos os presidentes do INSS e todos os diretores de benefícios. O diretor é quem assinava, de fato, a autorização para as entidades fazerem descontos. Ora, esse cronograma não foi seguido, não foi obedecido. O ministro do governo Lula foram depor, o ministro Lupe ali não se achou nada, o ministro Vinícius da CGU foi depor, não se achou nada. O presidente do INSS, Stefanuto, foi depor e do governo Bolsonaro. Eles blindaram e essa turma inteira não foi. Em diversos momentos, eles sabendo claramente que tudo isso tinha começado e crescido durante o governo Bolsonaro, procuraram jogar fatos, fazer uma disputa política de narrativa para esconder a verdade. E aí eles pegam o filho do presidente e começam a fazer insinuações, ou várias, sem qualquer prova. O presidente, até numa entrevista, o presidente da CPMI, ao Roda Viva, ele admite que não tinha nenhuma materialidade, nenhum indício concreto, nenhuma prova contra o filho do presidente, mas mesmo assim insiste. Por que isso? Porque alimenta a base deles, alimenta a rede deles, alimenta uma narrativa. Porém, é importante pegar uma entrevista, um debate que eu fiz junto com o deputado, o senador Exalci Lucas, do PL do Distrito Federal, onde ele admite que ele avisou, ainda na transição, no final de 2018, o presidente Bolsonaro, de irregularidades no INSS. Mas nada foi feito. Nada foi feito. Pelo contrário, normas, decretos, portarias foram publicadas durante a gestão Bolsonaro, facilitando e permitindo que diversas entidades entrassem, tivessem o CD e começassem a fazer o desconto de maneira indevida, ou seja, portanto, ali eles tentaram, vamos dizer, blindar, jogar essa disputa para de fato não chegar à verdade. Com certeza isso atrapalha o resultado final. Ele apresenta um relatório cujo foco principal é o filho do presidente. Se você pegar os argumentos, as ilações que ele coloca na justificativa, porque ele indicia é vergonhoso. Uma figura que se diz que foi promotor público, que tem experiência. É vergonhoso, literalmente vergonhoso, não tem fundamento, não tem justificativa. A gente teve um problema de conexão aqui com o áudio do deputado, mas quero agradecer aqui a presença do deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, que falava sobre justamente essa seletividade, né, Chico? Algo que a gente conversava também, analisava. Exatamente. O deputado Alencar é um dos mais ali ativos na CPI, tentou matar esse efeito circo ali da oposição. Consegue, em certa parte, ele, o Paulo Pimenta também, o Rogério Corrêa, né, deputados muito atuantes, mas fica difícil você, no papel da situação do governo, encarar qualquer briga no Congresso, porque o governo é minoria em qualquer peleja, qualquer disputa no Congresso, o governo Lula parte ali numa situação de tentar perder de pouco o jogo. Então, eles ganham esse jogo da CPI no sentido de corte para a internet, de pregar essa narrativa, como eles chamam, do Lulinha, eles levam. E vão tentar... eu acho que é uma coisa também que não vai ter o efeito até o dia da eleição, é uma fumaça que
daqui a 15 dias ninguém fala mais de CPI do INSS e vai ficar nisso. E estão tentando também o tal do relatório paralelo, que é uma forma, é um recurso político. Não vale nada na praça, não vai... Mas demarca uma posição, né, Chico? Por exemplo, os nomes que não foram indiciados por essa CPI, exatamente, Valadão, é um embate político, de novo, é a tal da narrativa, é também corte, rede social, mas não vale nada na prática. Qualquer coisa, gabinete paralelo, qualquer coisa que se fala paralelo é só é uma resposta política forte, né, contundente, mas não... Pode até fazer uma entrega simbólica à Procuradoria-Geral da República, normalmente se faz para ganhar mais corpo, o ato político, mas se o relatório oficial tende a ser engavetado, imagina o paralelo. Não dá para confiar. É isso, Chape, né? pode fechar o seu raciocínio. O que basicamente ia dizer, faz tempo que esse roteirista do Brasil não tá dando mole pra gente, não seria em ano eleitoral que ele ia facilitar. As coisas estão só começando, março ainda, tem muita água para rolar. Até outubro, até as eleições, Gabi e Chico, a gente vai ver muita coisa. A continuidade desse apocalipse que nunca chega. Opa! E ainda vamos conversar muito. Bastante. Disse tudo, Fábio. É isso aí. Disse tudo. Vou te liberar, então. Sextou para você. Sextou, obrigada, Gabi. Fábio Chape. Sempre um prazer te receber Valeu, aqui. obrigado, Gabi. Obrigado, Chico. Sextou a todos. Valeu demais. Até a próxima. Valeu. Rodrigo Viana, claro, está chegando na nossa mesa redonda nessa sexta-feira. Rodrigo, a gente conversava agora há pouco com o deputado federal Alencar Santana, aqui do PT de São Paulo, falando sobre essa decisão, né, dos indiciamentos da CPMI, do relatório paralelo que o governo vai apresentar na CPMI, indiciando, né, outras pessoas que não aparecem, por exemplo, nesse da CPI, o próprio Flávio, o Jair também, o Zetel, o cunhado do Vorcaro aparecem, enfim, tem nomes que ficaram de fora que aparecem no paralelo. Não, e a sessão de hoje foi uma baixaria, foi um circo inacreditável. Fez bem o Gilmar Mendes ontem em fazer aquela fala no Supremo Tribunal Federal, dizendo que era algo criminoso, né, o que os deputados e senadores, principalmente da extrema-direita, fizeram. Olha, esse aí é o relator da comissão, o Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. Hoje, na hora de apresentar o relatório, olha o deboche, olha aquele cara do Novo ali batendo palminha ali, o deputado do Rio Grande do Sul, esqueci o nome dele. Mas o Gaspar, que é o relator, ele usou palavras chulas, assim, uma expressão... você sabe o que ele falou? Vou até pedir licença aqui. Mas ele falou, eu estupro sim aqueles que defendem, não sei... Ele usou estupro como se fosse uma metáfora legítima no jogo político. Que coisa absurda. Meu Deus. Ou seja, é um deputado que legitima a cultura do estupro. Exatamente. Porque no discurso dele ele falou isso. Ali na frente de todo mundo, provocando um debate. A gente até tomou a decisão de não rodar o vídeo no Urgente, é aqui mesmo, mas eu estou só descrevendo assim. E o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, teve o papel de tentar confrontar ali esse deputado, que estava ali para armar um circo, fizeram um circo, e ontem levaram aquele puxão de orelha do Gilmar Mendes, porque estão armando desde as semanas anteriores, fizeram quebra de sigilo em bloco, agindo de maneira criminosa e ilegal, e hoje, de maneira criminosa de novo. Para mim, a fala do deputado de Alagoas, esse deputado Alfredo Gaspar, é uma fala criminosa, eu entendo assim, ou de incitação ao crime, pelo menos. Sim. Incitou ao crime de estupro. Deputado, não sei se ele tem alguma predileção, mas incitou ao crime de estupro na fala dele, o relator, que é do Partido Liberal. Só podia ser do partido do Jair Bolsonaro. Foi muito grave o que aconteceu nessa CPMI e desmoraliza completamente qualquer relatório da comissão de inquérito. Até a Globo News, né? O Otávio Guedes, na Globo News, disse que essa CPMI se transformou num circo. É a CPMI do circo. E, infelizmente, é um circo, em alguns momentos, criminoso, por parte da extrema-direita e do Partido Liberal. O próprio Lindbergh Farias usou essa expressão, né? Quando aconteceu toda essa... É até difícil, né, de classificar, Rodrigo, porque não é uma confusão, né? É um absurdo isso. É um absurdo, é um absurdo. Fala. Mas ele questiona, ele fala, presidente, isso é um relatório ou é um circo? Exatamente. O que está acontecendo aqui? Exatamente. Né? A gente sabe qual que é a intenção de incendiar, né, essas falas durante essas CPIs que acontecem lá no Congresso.
Mas vamos seguir aqui, muito a conversar ainda neste programa, gente. A gente não chegou nem na metade ainda, então tem muita notícia ainda para vir. Inclusive, falamos aqui alguns nomes de indiciados, tanto no relatório paralelo quanto apresentado pela CPI. Um deles, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vamos ter um documentário na semana que vem, terça-feira, que vai ser apresentado. É a nossa estreia do documentário original do ICL sobre o escândalo financeiro do Banco Master. Então, o golpe do Banco Master vai ser apresentado na terça, também conhecido como dia 31 de março, às 8 horas da noite. Você pode se inscrever em icln2.com.br, tem link também, e você pode apontar o seu celular aqui para a tela, esse QR Code aqui no canto, você pode também entrar e deixar o seu e-mail lá para receber o alerta de que está começando. Eduardo Moreira, Débora Maganha vão estar lá, vão estar trazendo... Bela chance para entender todo esse caos de informação. É hoje... muito nó para desatar. Hoje eu estava aqui na redação e Débora Maganha ali no computador, não sei, ela deve estar preparando... Ela não quis nem falar com ela direito. Concentradíssima ali. Muita coisa para trazer aqui, muitos nomes, né? A gente fala muito sobre isso aqui, sobre os nomes que aparecem no Banco Master. Todo o PowerPoint vai estar lá, viu, gente? Vai ter um outro PowerPoint lá. É isso, o nosso PowerPoint aqui do documentário original do ICL, a linha histórica, desatando todos os nós dessa teia para você, terça-feira, 8 da noite. E vamos continuar. Agora, vamos voltar a falamos de circo, né? Vamos falar de um outro circo, que foi a volta do Jair Bolsonaro para casa. O professor Castro Rocha está chegando para conversar com a gente. Toda sexta-feira é o dia que o professor Castro Rocha vem aqui no N2. Professor, boa noite, sempre bom te receber. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite, audiência. Boa noite, meu caro. Vamos lá, então, professor. Jair Bolsonaro, como esperado, deixou o hospital, né? Recebeu alta, foi para casa, foi direto para a prisão domiciliar. Mas chamou muito a atenção, a gente mostrou aqui, né, a saída, olha lá, as imagens de novo, num carro descaracterizado, toda a imprensa estava lá, né, enfim, de praxe, essa cobertura da imprensa. Quando ele chega em casa, surpreendeu muita gente, porque ele foi visto usando um colete à prova de balas, né? A gente conversava um pouquinho antes, Chico Sá, eu, Fábio Chape também, Rodrigo, sobre essa construção da imagem de mártir do Bolsonaro agora, né, professor? Foi de mito a mártir agora, prisão domiciliar, saúde frágil, né? Não tem mais porte de atleta, não tem nada disso mais, né? Justamente, eu estava aqui assistindo ao programa, Gabi, e o que o Bolsonaro fez é exatamente o mesmo que ocorreu na última sessão da CPMI do INSS. Ou seja, não se trata em nenhuma circunstância de fazer política de parlamentar, para isso serve o parlamento. Do que se trata unicamente é de subordinar toda a ágora, toda a esfera pública à produção de conteúdo para as redes sociais. Então, hoje, eu estava escutando o Rodrigo e eu fiquei também igualmente escandalizado, Rodrigo, absolutamente escandalizado com o baixo nível deste relator. O que já ficava claro ao longo da CPMI, mas ele se superou hoje. Mas por quê, Rodrigo? Porque esta fala já vai virar um corte, se transformará em meme, será replicada no subterrâneo bolsonarista, no WhatsApp, no Telegram, alimentará o X, o Instagram, o Nicolas Ferreira fará uma referência, o Marcel Van Hatten apoiará. Ou seja, qual é a finalidade do Jair Messias Bolsonaro ao voltar para casa? E, curiosamente, se me permite um comentário, Gabi, a Michelle Bolsonaro nunca está com ele, na verdade? Nunca. Ele volta para casa num carro descaracterizado, Michelle Bolsonaro em outro carro por algum motivo, e ele entra teatralmente com um colete à prova de balas, sugerindo que, na verdade, o que está em jogo é uma tentativa de assassiná-lo. Por isso, pode ser por veneno, por tiro, o que seja. Do mito ao mártir, mas em todos os casos, desde que dê uma boa foto para um meme ou forneça um bom corte para as redes sociais. É isso que nós vamos enfrentar durante este ano inteiro, Gabi, que precisamos estar preparados, porque, olha, vai ser necessário muito engove político para aguentar o ano, Chico. Não vai ser fácil. E apareceu a outra imagem, além dessa com colete à prova de balas, tem uma outra que talvez a gente não possa mostrar, porque foi com o helicóptero da Globo, ele já brincando ali no quintal da casa, conversando, se confraternizando, o que leva a gente a perguntar, ele estava tão mal assim no hospital? Porque
não era o andar de alguém totalmente alquebrado, né? Era alguém já brincando praticamente dentro de casa e tal, e tudo. Então, será que era tudo também um teatro? Aí também tem o circo, né? Do Jair Bolsonaro. Ele vai jogando com essa duplicidade e às vezes ele erra, né? Como errou no caso da tornozeleira. Bom, ali acho que foi uma alucinação que ele tentou passar o ferro. É isso mesmo, né? Rodrigo. Ele é mártir quando se trata de se vitimizar e obter apoio dos seguidores, e daqui a pouco ele pede um pix. E ele é mito quando se trata das articulações políticas. O que acontece é que isso é incoerente, porque, Gabi, ou você é mito, a própria força, destemor e impulso, ou você é mártir, a vulnerabilidade e a fraqueza. Querer ser, ao mesmo tempo, mártir e mito, pode incorrer no que você acabou de dizer, Rodrigo. Ele pode errar a mão. E se ele errar a mão, o erro vai ser muito grande. É isso. Agora, tem muita briga ali rolando no clã Bolsonaro. Pra variar, gente? Pra variar, exatamente, Rodrigo. Teve mais um desentendimento da Michelle Bolsonaro com os enteados. Dessa vez, o Eduardo deu uma cutucada na Michelle, dizendo que a decisão sobre a candidatura do Flávio não precisava passar por ela. Vocês estão vendo aí na tela. Nos Estados Unidos, ele continua nos Estados Unidos, né? Participou daquela conferência conservadora, a CEPAC, em Dallas. Ele disse o seguinte, abre aspas, governo é um negócio tão heterogêneo que todo mundo fica chateado. Eu acho que a decisão para a presidência do Jair Bolsonaro não via que essencialmente tivesse que passar por ela, Michelle. Um partido é uma hierarquia. Tem que ter general, coronel, a tropa ali embaixo. Eu vou aproveitar só esse momento, Rodrigo, para chamar a nossa audiência, que está nos acompanhando aqui pelo nosso chat, né, no ICL Notícias, para votar na nossa enquete. Você está preparado aí para votar já? Opa, a pergunta é a seguinte. Vou votar aqui. Quero saber qual é o posicionamento de vocês, hein? Na briga entre Michelle Bolsonaro e seus enteados, você está do lado da Michelle, dos filhos do Jair Bolsonaro ou da briga? Rapaz, aí fica muito fácil. Tá fácil demais essa. Isso aí é pergunta que o professor fez aqui para a gente tirar 10, né? Tirar 10, isso. Para consagrar o aluno. Para consagrar. Gabi, você se recorda de uma coisa? Quando a Michelle Bolsonaro parecia estar voando em céu de brigadeiro, estava o tempo todo viajando pelo Brasil Nunca inteiro. Vi a Michelle fazendo Bolsonaro tão feliz, professor. Isso, fazendo articulações políticas. Ela chegou no Ceará, isso tem uns 3 meses, não é, Chico? Ela chegou no Ceará e publicamente deu uma bronca no André Fernandes, que é a grande esperança do Ceará jovem, assim como Nicolas Ferreira em Belo Horizonte. Ela deu uma bronca no André Fernandes, desautorizou um acordo feito com Ciro Gomes, acordo com aval do Jair Messias Bolsonaro, e todos ficaram muito impressionados com o poder da Michelle. Lembra, Gabi? Sim. Eu disse aqui para vocês, Gabi, eu disse, olha, a Michelle Bolsonaro hoje deu um passo maior do que a própria perna. Eu recordei o caso da Rogéria Bolsonaro, a mãe do Carlos. Opa, tivemos uma interrupção aqui. Opa. Quem será que puxou o fio da conexão? Quem interessa, professor, exatamente, professor justamente nessa hora. Bem na hora. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto isso, Voltei. Voltou já. Voltou. Rápido. Boa, professor. Olha. O clã Bolsonaro não vai me calar. Boa. Não vamos Então, deixar, professor. Gabi, vai lá. Gabi, então, eu disse, olha, ela vai acontecer com ela o que aconteceu com a Rogéria Bolsonaro, que era suplente da vereança do Bolsonaro. Depois foi eleita, já que o Bolsonaro se tornou deputado federal. Ela completou o mandato da vereança, depois ela foi eleita. Quando ela foi eleita, ela supôs que teria autonomia, ela tentou votar com a própria cabeça. O Jair Messias Bolsonaro emancipou uma criança de 17 anos de idade para destruir a mãe. Esta criança, os problemas, as consequências nós vemos no Carlos Bolsonaro. Sim. Quando a Michelle Bolsonaro, no Ceará, assumiu o papel de grande articuladora do PL, eu disse para vocês, ela deu um passo maior do que as próprias pernas. E quando o Jair Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro, ele menos indicou o Flávio do que tirou o protagonista da Michelle. Mas sabe qual é o desespero, Gabi? É porque hoje é dia 27 de março. O Tarcísio de Freitas tem apenas até o dia 4 de abril para se desincompatibilizar do governo de São Paulo para formar uma chapa. Qual é a chapa dos sonhos? Do André Esteves, da Faria Lima,
da elite econômica brasileira, Chico, Rodrigo, é Tarcísio de Freitas, cabeça de chapa, Michele Bolsonaro, vice-presidente. O Bolsonaro prefere ir para a Papuda do que ver isso acontecer. Mas os próximos 8 dias serão decisivos para outubro de 2026. Haverá uma pressão enorme em cima do Bolsonaro por parte da Michele e de outras pessoas para que a indicação passe a ser do Tarcísio, de modo que no dia 4 de abril nós temos uma grande notícia e uma grande surpresa, que a chapa presidencial será Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Essa agora é a briga intestina. Gabi, é briga grande. Isso aí, dia 4 cai, peraí, 27, 28, 29, 30, 31. É num sábado, daqui a 2 sábados. Não amanhã, outro próximo, sábado. É uma semana, então, que eles têm para decidir. Todos os times estarão escalados, aí é outro jogo. Mas a Michele tem perdido todas. A gente, ela perdeu no Ceará, ela perde em Santa Catarina na indicação, o Carluxo bate, o Flávio Bolsonaro vinga também no Ceará, o Ciro Gomes é escalado como candidato da família, vai competir, é um candidato fortíssimo, aliás. No caso, o Flávio estava certo e não a Michele. O Ciro Gomes tem muito mais chances eleitorais. No caso de Santa Catarina, não sei se o Carluxo vai ganhar ou não, ao contrário do que pretendia a Michele. Então, não tem vingado nada que ela quer. Uhum. Ela tem sido escanteada como todas as mulheres da família Bolsonaro. Porque ele disse que é uma fraquejada, né? Então, ele trata a mulher, a própria filha, como uma fraquejada, né? A filha mais nova. Então, a Michele também. Eu queria voltar àquela frase que a Gabi trouxe aqui, a frase do Eduardo na entrevista de hoje, em que ele diz, se a gente puder botar na tela, um partido, o final da frase dele, né? Um partido é uma hierarquia, olha ali no finalzinho. Tem que ter general, coronel e a tropa ali embaixo. Primeiro, a visão militarizada do que seja política, que é bem a cara da família Bolsonaro. Mas, em segundo lugar, quem que é o general para eles? É o Jair. Sim. Quem são os coronéis? É o próprio Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E a tropa ali embaixo? É a Michele. A tropa ali embaixo é a Michele. É assim que eles veem as mulheres. Nessa eleição, mais uma vez, tem que ficar claro para o eleitorado, eu espero, né, para o eleitorado feminino, como já foi na outra eleição, o que significa eleger essa gente. Se já está terrível no Brasil, né, Gabi? Acho que até você pode falar muito melhor do que eu, mas é notícia de feminicídio, é uma espécie de uma autorização com muitas aspas para que os metidos a machão batam, agridam e às vezes matem. O Flávio Bolsonaro, ele sabe tanto disso, né, Rodrigo, que ele já está querendo se aproximar do voto feminino. Votou a favor, né, do PL que criminaliza a misoginia já para tentar sinalizar para as mulheres. Mas a gente não esquece do passado, da biografia da família Bolsonaro, que nunca se preocupou de forma alguma com a proteção. O próprio Jair, né, sempre nessa fala. E essa fala do Eduardo, para mim, é mais uma vez. E a tropa ali embaixo. Michele ali embaixo. Sim. Como uma mulher deve ser na cabeça deles, uma fraquejada. Então, o eleitorado, 52% dos brasileiros que votam são mulheres, né? Tomara que isso fique ainda mais claro ao longo dessa campanha. Eu queria aproveitar, professor, para trazer aqui uma fala da Michele minimizando, né, esses desentendimentos políticos, pelo menos publicamente. Ela acompanhou a saída do Jair Bolsonaro, eu ia dizer da cadeia, né, do hospital, na verdade. Mas numa coletiva ela disse que a prioridade agora é cuidar dele. Vamos ver essa fala, a gente vai colocar aqui na tela. Abre aspas para Michele Bolsonaro. Gente, política zero por enquanto, tá? Eu estou ainda de licença e estou aqui para cuidar dele. E assim, a minha prioridade sempre vai ser o meu marido e as minhas filhas. Olha, prestem atenção nisso. Então, se eu tiver que renunciar a qualquer coisa pela minha família, que essa é a minha prioridade, eu renuncio, fecha aspas. Aqui, né, que a Michele Bolsonaro não está fazendo política. Mas eu acho muito interessante que ela se coloca nesse lugar, né, do lar. A mulher que sabe o seu lugar e tal, mas ela vai ao Jair Bolsonaro, né? Pelo menos ela joga com esse papel, mas nos bastidores ela tenta forçar de alguma maneira esse limite, né? Mas dentro da lógica da direita, que é a mulher, a prioridade é a família, como ela diz aqui, Chico. Aliás, muitas vezes ela se coloca quase como um chamado divino, né? Para atuar, né, politicamente, professor. Mas olha, isso ela está dizendo em público para que ela tenha mais liberdade no privado
de tentar usar todo o poder que ela tiver para convencer o Jair Messias Bolsonaro a apoiar o Tarcísio e a ela como vice-presidente. Essa é a chapa mais competitiva, porque é uma chapa que poderia, de alguma forma, talvez dizer, eis aqui uma novidade. Com o Flávio Bolsonaro, essa chapa, e pessoal, não vamos falar isso para muita gente não, tá bom? Mas a chapa, o Flávio Bolsonaro, como candidato da direita contra o presidente Lula, é o ideal para a configuração do Palácio do Planalto. Porque o Flávio Bolsonaro não pode, em nenhuma circunstância, se arvorar nenhuma espécie de novidade, não há nenhuma possibilidade. É back to the past, é o retorno ao passado, é um retorno ao passado do que o Brasil teve de pior, os 4 anos do Bolsonaro. Mas, Gabi, acredite, a partir de hoje, até a sexta-feira, dia 3 de abril, todos nós fiquemos em suspenso, porque haverá uma enorme mobilização para tentar convencer o Tarcísio a assumir o risco de candidatar-se à presidência. O absurdo do relatório de hoje, pedindo a prisão do Lulinha, já é parte desse momento. Quando o Banco Master surgiu, e aquele PowerPoint infame da Globo News, há uma tentativa de criar artificialmente um escândalo para debilitar a candidatura do Lula, para fortalecer e estimular o Tarcísio de Freitas a arriscar a presidência da República, o que por enquanto ele não parece disposto, mas de hoje até o dia 3 de abril, barbas de molho, porque essa será a articulação. Dia 3 de abril, que é a Sexta-feira Santa, é a Páscoa, Renascimento e tal. Então, pode ser uma tentativa de renascimento dessa candidatura, que é a candidatura do BTG. A candidatura de quem tem dinheiro no Brasil, das federações de indústrias, dos usineiros do Nordeste, usineiros de Ribeirão Preto, também. Da turma da grana toda, é a candidata, a chapa dos sonhos. Só que eles teriam mais facilidade se o Flávio Bolsonaro tivesse num patamar muito baixo. Aí acho que conseguiriam. Mas com esse patamar fica mais difícil. Eu acho que está difícil. Então, num oferecimento BTG, Tarcísio de Freitas, está difícil, né? Mas a tentativa era essa, né? Sai o velho da van, que era o grande financiador, o grande empresário, e entra um empresário do time, primeiro time no mundo financeiro, que é o André Esteves, que não aparece muito para o grande público, mas que no bastidor faz toda a... Mas vai com o Flávio do mesmo jeito. Vai com o Flávio do mesmo jeito. Se não der certo esse sonho dele, no dia 4, ele vai com o Flávio. Como a mídia... de maneira muito precoce e antecipada também, já mostrou que vai todo mundo. O Armínio Fraga hoje declarou voto no Eduardo Leite, só para ser do contra. O Armínio, que é o... No primeiro turno, né? No primeiro turno. É só para dizer que está com o Flávio Bolsonaro. Né? Porque, gente... É uma maneira de dizer, eu sou de direita, mas sou limpinho. Mas quero... no segundo turno, será que aperta em qual? Aperta na direita, sem a menor dúvida. A pergunta que não quer calar, ainda mais com esse debate, tem um ensaio de debate muito em torno de privatização. Nova reforma da Previdência. Então essas causas mobilizam muito quem tem dinheiro. Sim. Não tem a menor dúvida. Bom... E tem também os militares, Chico, Rodrigo, Gabi. Porque não podemos esquecer que o Tarcísio é um capitão que não saiu desonrado do Exército, saiu com todas as honras para assumir cargos públicos. Verdade, então tem também um Exército que certamente veria no Tarcísio alguém muito mais razoável e sensato do que o Bolsonaro. Pode ser. Professor, você queria comentar? Não, esses desejos, eu acho que esses desejos que o professor traz são mais do que todos reais. O sonho seria Tarcísio de Freitas, não tem a menor dúvida. Só que vão ter que engolir... A família. Vão ter que engolir Flávio Bolsonaro e vão com ele, como já tem demonstrado grupos gigantes de comunicação do Brasil. É isso, exatamente. Vamos para o nosso momento literário com o professor Castro Rocha? Bora, literatura de armas na mão. Gente, hoje a gente vai trazer um poema do Carlos Marighella. O professor vai lembrar agora aqui com a gente do Manual do Guerrilheiro Urbano e ele vai poder explicar para a gente, né, o que seria o Manual do Guerrilheiro Digital. Muito interessante. Então vamos para esse trecho aqui, Liberdade, Carlos Marighella. Não ficarei tão só no campo da arte e ânimo firme, sobrancelha forte, tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em ferve do transporte, direi que és bela e pura em toda parte.
por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. 1939, São Paulo, presídio especial. Fortíssimo, professor. Sim. Vamos lá, Gabi, Chico e Rodrigo, vamos lá. Vamos pensar juntos. Eu estou convencido de que nós precisamos com urgência, e eu já estou preparando, um mini manual do guerrilheiro digital. Em junho de 1969, o Carlos Marighella publicou, como uma forma de sistematizar as ações da Ação Libertadora Nacional, o grupo de guerrilha que ele fundou ao sair do PCB, que ele precisava sistematizar as ações do guerrilheiro urbano. O que define a guerrilha, Gabi, Chico e Rodrigo, é sempre uma guerra assimétrica. Mas dizer é pouco, porque assimétricas todas as guerras são. É quase impossível imaginar, desde um conflito de rua, uma briga de rua, até uma guerra entre dois países, é difícil imaginar uma paridade absoluta de forças. Sempre há uma assimetria. Mas o que é então uma guerrilha? Guerrilha só há quando é um grupo que enfrenta o exército de um Estado nacional. Então a primeira guerrilha que de fato existiu no mundo nessa acepção foi na Espanha, quando os exércitos napoleônicos invadem a Península Ibérica. Um grupo de patriotas espanhóis formou as primeiras guerrilhas. Por isso a palavra se escreve com 2 L's, e mesmo em inglês, em outros idiomas, em português com LH, que corresponde ao LL do espanhol. Um dos mais famosos quadros da pintura ocidental do Francisco Goya, Os Fuzilamentos do 3 de Maio, são guerrilheiros patriotas espanhóis que estão sendo fuzilados pelas tropas de Napoleão. Guerra assimétrica é quando nós enfrentamos um exército constituído de um Estado nacional. Gabi, você concorda que os algoritmos da Meta, do Facebook, do Instagram, do X, você concorda que são exércitos? Nós estamos numa guerra assimétrica, nós, do campo progressista, da esquerda democrática, estamos permanentemente numa guerra assimétrica contra essas grandes plataformas. As guerras assimétricas na história, elas geralmente terminam com uma resistência heróica única, mas incapaz de fato fazer frente a um exército armado, que pode sempre repor forças e que é numericamente com muito mais armas. Mas na história, Chico, Rodrigo, Gabi, as ocasiões nas quais o lado mais fraco do conflito assimétrico triunfou é sempre quando o que esteve em jogo foi a libertação nacional, quando foi uma luta de sobrevivência, quando o que esteve em jogo foi a luta pela liberdade de si e do povo. Foi assim na Argélia, que eles derrotaram o Império Francês. Foi assim no Vietnã, em que o Império Americano foi derrotado. Foi assim no Afeganistão, que derrotaram tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Está sendo assim no Irã. Gabi, nas eleições de outubro de 2026, o que estará em jogo é a nossa liberdade. O soneto que Carlos Marighella escreveu depois de ser preso. Quando ele diz no final, possa feliz, indiferente à dor, e eu que por ti, se torturado for, possa, feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome, liberdade. Será o nosso soneto em outubro de 2026. Porque se formos derrotados ou por Flávio Bolsonaro ou por Tarcísio, a nossa liberdade acabou. E a possibilidade de ter um país, de tornar este país bem-sucedido, uma nação fraterna e solidária, se esgota. Está na hora de pensar de fato no mini manual do guerrilheiro digital. Nós perderemos, Gabi, nós nunca venceremos as grandes plataformas. Somente teremos chance de vencer se um dia criarmos a nossa plataforma. Enquanto estivermos na plataforma do X, do Instagram, do Facebook, Chico, Rodrigo, nós vamos perder. Temos que sabê-lo, porque a guerra é assimétrica. Mas nós podemos minorar em muito o efeito desta derrota, como aconteceu agora, quando a Globo News fez aquele PowerPoint infame e a nossa reação nas redes sociais foi tão intensa, tão coordenada, que eles voltaram atrás. Nós vamos perder, Gabi, mas nem toda derrota é definitiva. Nós podemos perder a batalha das redes sociais, mas se lutarmos de maneira consciente, como se fosse uma guerra assimétrica, nós podemos vencer a guerra, que é triunfar no pleito eleitoral
em outubro de 2026. Viva Carlos Marighella! Viva Carlos Marighella. Muito bom, professor. Excelente lembrança aqui para uma sexta-feira no N2 e também para a gente ter fôlego aí pelos próximos meses, professor, porque vamos precisar de muito fôlego. Nunca foi fácil, como dizem, né? Também nunca foi fácil. Mas vamos vencer. É isso. Vamos vencer. Professor, muito bom ter você aqui com a gente sexta-feira. Obrigado, muito obrigado, Gabi. Um grande abraço, Bom fim de semana. professor. Muito Excelente obrigado. final de semana, bom demais ter você. Igualmente. Muito obrigado. Seguimos aqui no N2, Seguimos. mas antes de voltar para o nosso noticiário, eu queria dizer que está no ar a revista Liberta dessa semana. Opa! Adoro esse Gosto momento, dessa gente, hora faz também. A capa da E semana. tem tudo a ver com o que o professor acabava de falar. A Exatamente. mídia contra Lula, é isso aí. De novo, vamos estampar aí, gente, a tela toda. Temos o presidente Lula ali, né, triunfando como um São Jorge. Ele é o símbolo da Rede Globo, né? Eu Pra quem acho tá nos que quando se forma esse consórcio midiático contra o Lula, dá ao Lula que está no poder a chance de fazer uma batalha que é a batalha do antissistema também. Porque o Flávio Bolsonaro tenta ficar com essa bandeira, que é fajuta, né? Porque eles são o próprio sistema, né? Enfim, se criaram a vida inteira na política e tal. O Lula, ao ser atacado da maneira como foi pela Globo, ao ser atacado nos editoriais de Folha, Estadão, do que restou dessa mídia antiga, né? Em parceria com o mercado financeiro e com a extrema-direita, o Lula tem que assumir esse caráter de uma guerrilha mesmo. Isso aí faz o Lula mais forte na campanha. Ele cresce nesse momento. Ele tem que sair do papel do presidente e tal, só para ir para o papel do guerreiro que está lutando contra um sistema que nunca quis que ele chegasse à presidência nenhuma das vezes. Né? E dessa vez a batalha está tão dura quanto a de 2022. Né? Naquela ele estava na oposição, agora ele está no governo. Mas com boa parte do sistema financeiro e midiático do país e as big techs de fora para dentro contra o Lula. O momento em que o Lula se saiu melhor nesse mandato, no embate político, foi quando o Trump atacou o Brasil e botou o bonezinho. O Lula fez o bonezinho azul e saiu para o embate contra um sistema internacional que estava tentando emparedá-lo. Então essa capa traz essa pegada assim para a campanha. A campanha é por aí. É o Lula que falou ontem, estão me chamando de Opala velho. O pior é o outro Opala que está no desmanche, que está aí estragado, que é o Opala bolsonarista. Vocês querem um Opala estragado? Vocês querem um carro que está no desmanche, que não funciona, que é podre, que está cheio de podridão? Não. Então esse é o Lula. Tem que sair só desse discurso oficial, tem que ir para o embate, tem que, a partir do que ele falar, disseminar essa guerrilha que tem que ser feita nas redes. Com a sabedoria de que é uma batalha que, se for perdida, o outro lado dessa vez vem para arrasar tudo. Então nós temos que ter isso realmente em mente. Muito bom esse chamado do Castro Rocha e a capa excelente da revista. E a gente não combinou. Não combinou. A gente não Saiu na combinou hora com a aqui. capa Caiu dessa na hora semana. certa. É isso aí, belíssima capa. Mas é isso, é um olhar crítico sobre a relação entre mídia e poder. Então, o título é esse, né? A mídia contra Lula de novo. Tem uma estreia da coluna da Nina Lemos. Fiquei muito feliz quando eu li isso aqui. É maravilhosa. Falando sobre como o ódio às mulheres virou negócio. Então, está muito Falando conectado sobre como o ódio às mulheres virou negócio, sim. Muito conectado a esse PL que foi aprovado no Senado e uma discussão que tem que ser colocada na mesa. Tem diversas análises. Um passarinho me contou que também o William Deluca escreveu uma análise sobre a relação do PL da criminalização da misoginia com a transfobia, que também é um assunto que nas últimas semanas a gente tem falado muito aqui por conta dos ataques contra a Erika Hilton. Enfim, tem muita coisa boa, de qualidade, tem os nossos colunistas fixos e também os convidados. Então vai lá em isl.com.br/revista para você poder ter acesso a todos os nossos conteúdos. Tem a reserva exclusiva também, né, Chico? Toda semana, que ali sempre tem nota quente, né? Tem dado furo semana por semana. É isso aí. Então não perde, gente. E vamos com Cristina Serra, que está chegando aqui para conversar com a gente nessa sexta-feira. Cris, boa noite para você, seja bem-vinda, já te dou boas-vindas aqui, dividindo a tela com a gente nessa sexta. Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico e todo mundo que está aqui. Boa noite. Boa noite, querida. Bom, a gente vai trazer aqui uma história que é a seguinte, né? O governo Lula está vendo como um sinal de alerta os resultados
das pesquisas que mostram que parte da população culpa o governo pelo escândalo do Banco Master. Outro dia a gente conversava com o Renato Meirelles a respeito disso, né? Mas essa é uma apuração que a gente traz aqui da CNN. Segundo a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, 39,5% dos brasileiros veem aliados do presidente Lula como os mais envolvidos com o escândalo do Banco Master. Então, o Planalto avalia que o governo precisa cuidar desse caso com mais cuidado, né? Por conta da percepção de como a população enxerga isso. Também o STF, né? Envolvido nesse caso, como é a percepção da população em relação a isso e os efeitos negativos que isso pode trazer para o governo, né, Cris? Gabi, Lava Jato 2, a missão, né? Assim como na onda do lavajatismo, teve toda essa ênfase na corrupção, no combate à corrupção, né, com esse falseamento da realidade de que governos de esquerda não combatem a corrupção, ou a tentativa de, a todo momento, associar governos de esquerda a escândalos de corrupção, né? Isso atingiu o auge na época da Lava Jato. A gente vê claramente agora, nesse momento, uma tentativa de reeditar aquele clima de caça às bruxas, né? Porque o governo Lula está associado a esse escândalo. Você estava há pouco falando da capa da revista, da Liberta, mostrando o Lula, né, lutando contra o dragão da mídia. É aquele caso aí, é aquele caso, o que melhor expressa, né, esta situação que não aquele PowerPoint da Globo News falso, mentiroso, criminoso, né? É isso, novamente, tentando associar Lula ao escândalo da vez, que a gente sabe, o escândalo Vorcaro, que está associado, que está intrinsecamente ligado, né? Não tem como, se você examina o escândalo a sério, né, não ver com quem que ele está de fato ligado. Aliás, sobre esse caso Vorcaro e essa cobertura, quero aproveitar aqui e dar parabéns de viva voz ao Rodrigo Viana pela matéria que ele fez, mostrando as conexões da própria TV Globo com o Vorcaro. Isso é importante. Olha, Rodrigo, eu espalhei aquela tua matéria assim, loucamente. Mas, enfim, é isso. A gente está diante, novamente, dessa tentativa, né? E, é claro, o governo se preocupa com isso e tem que se preocupar e tem que ter estratégia para isso. E não é difícil, porque a gente sabe quem são as conexões reais. A gente viu agora essa situação dessa CPI do INSS tentando puxar o caso Vorcaro para dentro da investigação do INSS para poder atingir quem? O filho do presidente, sendo que não tem... Como é que você pede, gente? Como é que você faz o indiciamento, pede prisão do filho, sem nenhuma base para isso? Mas, enfim, é tudo campanha eleitoral. É disso que a gente está falando. Tem que ter estratégia, sim, porque esse assunto está na boca do povo, está nas redes sociais. É só você entrar nas redes sociais ou conversar. Eu não sou muito assim, né, de rede social. Eu sempre dou exemplos aqui para vocês de como eu converso com as pessoas à minha volta. E, assim, é entrar num táxi, é estar numa fila, qualquer conversa, assim, você vê a pessoa já está falando, no caso Vorcaro, porque o governo... É uma coisa louca, gente, o que está acontecendo. Então, tem que ter estratégia, sim, discurso claro e objetivo para separar o joio do trigo. Desde ontem, o único assunto que eu ouço mais do que o Master é se o Neymar deve ou não ir para a seleção brasileira na Copa. Hoje estava na rua também. Daqui a pouco vão dizer que a culpa é do Lula também, que não está deixando convocar o Neymar. Esse tem batido todos os assuntos. Né? Esse aí tem. Sobre um jogador que sequer está jogando, né? A loucura total, mas não vamos entrar no futebol. Melhor não. O Lula tentou, desde o primeiro momento, falar alto ali, falar com convicção sobre esse caso Master. Mas as pesquisas indicam, muito parecido com as preferências eleitorais, que o governo está envolvido. Mas é na mesma proporção de quem vai votar no Flávio Bolsonaro. Então, não sei se tem esse estrago todo também, sabe? Uhum. Eu vou votar em quem... Eu não, né? Jamais. Mas quem vai votar no Flávio Bolsonaro perguntado diz sim, o governo tem culpa.
não é só nesse caso, é qualquer ideia de corrupção. E aí vira um argumento a mais para aquilo que você já ia fazer mesmo. Ali uma confirmação do viés, né? Já vou votar, agora eu vou votar e posso xingar o meu vizinho que é Lula. Porque, além de tudo, está envolvido nesse caso. Mas será que não pega... E esse eleitor do meio do caminho, o famoso 10% do meio do caminho, que o Felipe Nunes da Quest, né, tem falado sempre, que a eleição seria definida por essa turma que fica meio lá, meio cá, que na outra eleição votou na Simone Tebet no primeiro turno e no Ciro Gomes, né, os poucos que votaram ainda. Essa turma aí, com esse bombardeio informacional, será que não tende a ficar com o pé atrás em relação ao governo? Pode ser sugestionado, né? Pode ser, o perigo é essa turma aí. Mas esse é o perigo. Essa faixa de eleitores que é a faixa que vai definir a eleição. Porque o público do Bolsonaro, seja lá qual for o candidato de direita e de extrema-direita, está consolidado, o público do Lula está consolidado. Mas tem uma faixa menor, que é essa faixa que oscila para um lado e para o outro, e que é muito sensível a esse discurso da corrupção. Claro, gente, nós não estamos aqui defendendo corrupção, não é isso. Né? O que a gente é contra é a manipulação que se faz em torno deste assunto. E essa faixa que a gente está falando de eleitores meio lá, meio cá, é sensível a essa manipulação. E quem é que faz a manipulação? São só as redes digitais da extrema-direita? Não! A mídia está fazendo. A mídia, que esse pessoal, que o eleitor comum assiste. Né? A gente fala hoje em dia, a mídia já não tem o peso que tinha antes. Tal. Tem, aqui no Brasil tem, ainda forma opinião. As pessoas assistem Globo News, as pessoas assistem TV Globo. Né? Mas Globo News é assinante, tem que pagar, o pobre não assiste. Assiste, tem gatunete. Né? Então, o fato é, as pessoas assistem e sim, são sensíveis a esse tipo de manipulação. Nem percebem muitas vezes, né, que aquilo que está sendo mostrado na televisão é uma manipulação. O Jornal Nacional ele trouxe pelo menos 2 vezes, as 2 que eu vi, acompanhei ali medindo o tempo, pelo menos 10 minutos do Lulinha muito pesados. Sim. Não importava para o repórter, nem para a emissora, se tinha material ou não. O importante era estar passando. O importante é você repetir, Lulinha, Lulinha, filho do presidente, o filho do presidente, Lulinha, o filho do presidente. Então, não importa se você tem lastro ou não para segurar aquele tipo de reportagem. É volume, fazer volume no ar ali. E fez volume. Então, não foi só Globo News com o PowerPoint. Foi também a matriz da informação do Grupo Globo. E que daí fala diretamente com o público C, D e E, mais D e E, né? Que é um público que, em geral, vota mais no Lula, nas últimas eleições foi assim, e que fica assim... Peraí. Então, o trabalho foi feito também pela emissora mãe ali, digamos assim. Foi um trabalho muito forte, muito colado com a CPI do INSS. Um trabalho assim que durou, assim, no último mês foi o tempo inteiro. Talvez o PowerPoint tenha atrapalhado muito o planejamento dessas emissoras. Concordo. Porque estourou, tanto que eu já vi pela primeira vez na vida, depois do escândalo e do pedido de desculpa, eu vi a Globo News, a Rede Globo não falou ainda, talvez não fale nunca, que o Vorcaro, o Banco Master, deu dinheiro, Vorcaro e o Zetel deram dinheiro para o Tarcísio e para o Bolsonaro. Eu ouvi isso já na Globo News. Começaram a falar. Pela primeira vez na vida, por conta do escândalo que foi o PowerPoint. O Nassif escreveu um artigo muito legal, Gabi, Cris, Chico, dizendo assim que até para manipular você tem que ter um pouco de categoria. E aí tem essa história do acúmulo. Você vai criando uma narrativa e tal, aí no final você faz o PowerPoint depois de alguns dias. Você não pode no primeiro dia já ir com os 2 pés na porta e fazer um PowerPoint daquele que era uma completa sandice, que não casava com o próprio noticiário. Então eles erraram feio, tanto que depois pediram até desculpas. Então, no caso do Lulinha foi diferente, porque o caso do Lulinha se trata de levantar a dúvida. E a Globo pode dizer, peraí, mas eu estou levantando uma dúvida, está até lá no relatório e tal. Muito mais maquiavélico. Matérias bem feitas, sem nada. Aquelas matérias conseguem que você segura ali 5 minutos, no outro dia mais 5, mais 2. E que não dá nem para processar, porque você não faz uma acusação direta. Você não fala... Você vai... Lulinha teria jantado com o careca do INSS, o cunhado do subcunhado do primo da tia do careca. Então, você constrói de uma maneira maquiavélica e fica ali no juízo
do telespectador. Ô, Gabi, eu não sei se nós temos tempo, mas só para deixar uma dúvida aqui. A Globo... Bom, será que foi urgente, desculpa. Pessoal, acabou de sair a notícia de que o deputado que já tinha sido cassado, Rodrigo Bacelar, foi preso em casa nessa sexta-feira pela Polícia Federal. O mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é essa operação, agora de sexta, relacionada à DPF das favelas, né? E obrigações determinadas pela sentença, para a Polícia Federal, perdão, em relação à investigação de grupos criminosos. O presidente o ex-presidente, né, da Alerj, ele já tinha sido preso no passado, em dezembro, numa investigação que estava apurando supostos vazamentos de dados de uma operação contra o Comando Vermelho. E também agora essa prisão mais recente está no contexto de uma outra operação saúde, Chico. Operação Unha e Carne 3, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Vamos lembrar que nessa semana o TSE determinou a cassação, como eu disse, do mandado do Bacelar pela relação dele com o escândalo da CEPERJ, e foram matérias que foram reveladas pelo Igor Melo e também pelo Rubem Berta, quando eles ainda estavam no UOL. Então, o TRE, né, a gente estava falando dessa semana, o Rodrigo Bacelar, ele teve votos, né, que precisam desconsiderar, né, os votos que foram recebidos pelo Bacelar, que teve o mandato cassado. Então, isso tudo movimentou a situação da Alerj também, né? É uma confusão bagunça da política inacreditável o negócio. Porque ele era, né, Cris? A Cris mora no estado do Rio, pode falar muito melhor pra gente, mas o Rodrigo Bacelar era originalmente o nome cotado para ser o candidato do Cláudio Castro na sucessão. Só que ele vai de roldão, tanto no escândalo o escândalo da CEPERJ, que é a cassação agora no TSE, da compra de votos, quanto nesse escândalo policial mesmo, que envolve o TH Joias, né, que era um deputado ligado ao Comando Vermelho. Então ele ficou impossível de concorrer, foi afastado, e o Rio ficou sem presidente da Assembleia, sem governador, sem vice-governador, e tentaram fazer uma eleição ontem que durou 24 horas e foi anulado pelo tribunal. Um caos absoluto, né? Um negócio impressionante. Rodrigo, é que no Rio de Janeiro, o fundo do poço tem um alçapão. Então, a gente não sabe onde as coisas vão terminar. Fato é, essa é uma ótima notícia. Esse Bacelar é um perigo para a sociedade. Então, ele preso, né, é uma ótima notícia e significa, enfim, que ele está sendo investigado. Ele tem atuação em várias operações, ele é alvo, né, em várias operações contra o crime no Rio de Janeiro. Assim, a gente sempre tem essa sensação aqui no Rio, quando a gente vê operações que prendem pessoas envolvidas, né, em crimes, em organizações criminosas, dá uma sensação de enxugar gelo, de fato, né? Porque aqui a extensão do crime e do envolvimento de políticos com o crime de fato, muito extensa, talvez a maior que a gente tenha, né, no Brasil todo, considerando, né, a situação dos estados. Enfim, então por isso que eu digo, importante, porque de fato ele é um perigo para a sociedade, que até muito pouco tempo era uma pessoa com muito poder, né, como você era presidente da Assembleia Legislativa e, como você lembrou, né, seria candidato com apoio do já não é mais o atual governador, né, porque já está inelegível, o Cláudio Castro renunciou antes da decisão que declarou a inelegibilidade dele. Então, é isso, essa situação que a gente está vivendo no Rio de Janeiro é uma anomalia, por quê? Porque já vem de algum tempo, né, o fato assustador de que a política no Rio de Janeiro foi completamente capturada pelo crime, né? Essa é a situação que a gente tem, né? Tá aí a inelegibilidade do Cláudio Castro, que prova isso, né? Outros que foram ou renunciaram, se afastaram, perderam o mandato, enfim. É essa a situação que a gente vive no Rio, uma total anomalia, mas que, enfim, né, aqui e ali a gente vê a polícia está agindo, tentando dar conta, né, dessa verdadeira teia criminosa que se espalhou em várias instâncias de poder aqui no Rio de Janeiro. É uma situação, de fato,
assustadora, difícil, desafiadora, né? E que a gente precisa enfrentar. Vamos ter eleições, não é possível que a próxima eleição para governador e para a Assembleia Legislativa, a gente não consiga um resultado melhor, porque o Rio de Janeiro precisa superar essa situação. Não pode ficar reproduzindo, né, essa coisa de eleger pessoas claramente envolvidas, identificadas com organizações criminosas. E esse pessoal, né, Chico, dessa teia criminosa, como disse a Cristina Serra, está operando com toda a força, tanto que conseguiram levar para a presidência da Alerj esse Ruas, que ficou Douglas Ruas, que ficou 24 horas. Eu acho que essa prisão... Mas foi anulado agora, né? Foi anulada. Foi anulada do Rio. Foi anulada ontem à noite ainda, né? Mas eu acho que essa prisão, presumo, que essa prisão do Rodrigo Bacelar é, de certa maneira, um recado para esse grupo político do Douglas Ruas, do Cláudio Castro. Assim, vocês foram já afastados, ficaram inelegíveis. Vocês estão achando que vocês vão dominar o Estado ainda? Tem um contrapeso. Como eles dominam a Assembleia, o contrapeso está vindo da polícia. É impressionante isso. Polícia Federal, Polícia Federal. Porque dentro da instituição estadual, eles estão dominando. É uma espécie assim, de domínio do crime por dentro da Assembleia Legislativa. Sequer incomoda mais a ligação que o noticiário faz dessa turma com o crime. Não tem incômodo nenhum. Aliás, como não tem, desde que o Flávio Bolsonaro é associado ao Adriano da Nóbrega, à milícia, nada incomoda mais no sentido de que, olha, estava andando com o crime. Não, isso não é uma sociedade fechada. Não tem menor, não mancha a imagem de ninguém, é uma associação ao crime que não incomoda mais ninguém. E olha, a batalha que Fala, Cris. Não, só uma coisinha aqui para a gente considerar. Isso que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é o bolsonarismo em estado puro, né? Se a gente não tivesse derrotado o Bolsonaro como presidente, talvez hoje a gente estivesse vivendo algo semelhante em nível federal. O que nós estamos assistindo aqui no Rio de Janeiro é bolsonarismo em estado puro. Agora, eles vão com tanta sede ao pote, digamos assim, se envolvem em tantos crimes, né? São tantas frentes criminosas, que talvez isso, daqui a um tempo, leve justamente a um fracasso do bolsonarismo aqui. Eu não sei se é só vontade minha, eu não sou cientista política, eu não sou socióloga, né? Mas é porque assim, o envolvimento deles com o crime é tão profundo, mas está sendo demonstrado para a sociedade, que talvez isso resulte, né, na derrocada desse grupo político daqui a um tempo. É claro, a gente tem que esperar e ver a evolução dos acontecimentos, até porque nós temos aí a eleição para presidente está mostrando isso, as intenções de voto demonstram a força do Bolsonaro no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, Cris. Obrigada, sempre bom ter você aqui com a gente. Bom final de semana. Obrigado, Cris. Valeu, Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Bom final de semana. Eu ainda quero trazer notícia aqui para a gente de que o ministro Alexandre de Moraes pediu para a PGR investigar as declarações do senador Sérgio Moro e incluir ele no inquérito das milícias digitais. Opa! A PGR tem 5 dias para se manifestar e depois de receber o parecer do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o Alexandre de Moraes vai poder tomar uma decisão. Esse pedido surgiu, para vocês entenderem essa história, depois que o Moro insinuou, sem apresentar prova nenhuma, isso foi na terça-feira, que a eleição de 2022, quando o Lula derrotou o Jair Bolsonaro, que essa eleição não teria sido legítima. E aconteceu essa afirmação na cerimônia de filiação do Moro ao PL, ao Partido Liberal. E aí o pedido partiu do deputado Lindbergh Farias. Ele disse que acionou o STF porque questionar o processo eleitoral pode influenciar até nas eleições futuras, né? Gerar uma suspeita. Claro, mas você reabre o que foi o motivo da tentativa de golpe. Pois é, exatamente. Porque ele acabou de entrar no PL, né, o Moro. Então ele está entrando no PL e falando, eu sou mais golpista do que vocês. Né? Eu sou tão golpista
que eu estou sendo mais golpista que vocês. Vocês já deixaram até de lado esse discurso e eu, Moro, vou voltar e dizer que a eleição não valeu. Então agora vai ter que responder. Tomara que cobrem mesmo o Sérgio Moro, que está numa situação, inclusive no Paraná, ele entrou no PL, quase todos os prefeitos do PL voaram para fora, porque não querem ficar do lado do juiz suspeito. Apesar dele estar bem nas pesquisas no Paraná. Mas é um sujeito perigosíssimo, o Sérgio Moro continua a ser. Isso deixa muito claro, né? Vamos ver agora como é que vai caminhar esse assunto no STF, né? Se ele também vai, de repente, trazer esse discurso, né? Essa narrativa de perseguido também, né? Ou pedir escusas, né? Que uma vez ele pediu escusas ao ministro Fachin por ter entrado em desacordo com o Supremo quando ele era juiz, né? Peço escusas. Lembra dessa? Bem lembrado. Bem lembrado essa também. Pilantra. Bom, muito bem, gente. Temos aqui... aqui fechamos, né, a nossa enquete, então perguntamos mais cedo para você, na briga entre Michele Bolsonaro e seus enteados, você está do lado de quem? Da Michele, 3%. Pô, tá bem, hein? Dos filhos do Jair Bolsonaro, 2%. Meu Deus. Da briga, 96%. Eu acho que essa parte do 2% é aquela... Sabe quando você clica errado? Eu acho que é. Vez por outra eu tenho uma... Chega aí um povo esquisito. Um povo meio esquisito. No chat e tal, para votar na Michele e na família Bolsonaro. Eu, assim, me arrisco a dizer que alguém... errou, né? Errei meu voto aqui, acontece. Quem nunca, né? Bom, gente, sextou, quero muito agradecer a audiência, a nossa comunidade aqui do ICL. Regina Almeida, Cleusa Ferreira, José Carlos, Lucimar Martins, Rúbia Gonçalves, todo mundo que participou e comentou ao longo do programa. O Alisson Soares também, que comentou aqui no nosso chat. Hoje é aniversário da nossa colega de CL, Laura Conte. Parabéns para Laura. Beijo, abraço especial e muita saúde para Laura. E também a esposa do Alisson, Joana Belatti, pediu um abraço nosso. Um abraço. Opa, aquele abraço. Então, um abraço para toda a nossa audiência, especialmente para as nossas aniversariantes. As duas aniversariantes. Nessa beijo para elas. sexta-feira. Um beijo enorme para elas. Beijos. E hoje? Hoje uma jurubeba para relaxar, né? Porque que semana que não acaba, meu Deus do céu. Não vai acabar. Aquela jurubeba que amolece o ombro ali, já deixa... Uma pergunta, Chico. O Jair Bolsonaro pode tomar jurubeba na prisão domiciliar ou não? Está vetado? Vetado, mas o bicho sempre arruma. Aliás, acho que ele vai tomar catuaba, viu? Claro. Não é nem... Tá dizendo o Ricardo Gouveia aqui que é boa para curar pneumonia, jurubeba. Jurubeba é uma planta... Acho que não é recomendado pelos médicos. É uma planta medicinal. Isso serve para qualquer coisa. Pode passar até na tornozeleira, assim, um pouquinho. Assim. Para lustrar ali. Lustrar a tornozeleira. Muito bom, gente. Então, vamos nessa. Sexta-feira, juízo, mas nem tanto. Boa noite a todos. Na segunda-feira estaremos de volta aqui. Opa, no mais uma vez. E também com toda a nossa programação, pessoal. Bom final de semana. Aproveitem. Valeu. Galera, esquece o que tá todo mundo te falando de Banco Master. Ninguém entendeu ainda o que esse golpe tinha de diferente de todos os outros. E quando eu digo todos os outros, não é do Brasil, não, do mundo inteiro. A genialidade do mal que existia por trás desse golpe e por que ele conseguiu ficar tão grande e aí sim comprar a influência de tanta gente poderosa. A gente fez um documentário para te explicar. Pela primeira vez, vai mudar completamente a percepção do país sobre como foi esse golpe. O documentário vai passar dia 31 de março, terça-feira às 8 horas da noite. Não perde essa não.